Então vamos fazer a leitura mais uma vez de 1 Tessalonicenses. Vamos ler aí do versículo 16 ao 18. Se você abrir o texto, leia comigo o mesmo. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nela nós encontramos tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Nela está expressa a vontade do Senhor para as nossas vidas, aquilo que é essencial para o nosso viver. Então fala conosco nessa noite. Ajuda cada irmão a entender a parcela que lhe cabe e saia daqui comprometido com esse texto santo e viva para a glória do Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos pensar sobre o tema A Caminhada com Cristo o Senhor. Diferente do homem ou mulher sem Cristo, você como crente, eu como crente, todos nós aqui presentes, salvos em Cristo Jesus, temos uma série de atitudes que aqui convém observar. É necessário que a gente entenda, compreenda que como povo de Deus, como salvos em Cristo, nós temos uma vida para ser vivida, que deve ser vivida de acordo com a palavra de Deus. Como diz Paulo, o crente foi comprado por preço. 1 Coríntios 6:20, parte A. E os irmãos sabem qual foi o preço. Foi o sangue de Cristo Jesus. Além disso, Paulo alerta o crente a não viver como os demais que não têm esperança. Então, se nós somos povo de Deus, nós temos que viver como povo de Deus. A Bíblia fala, como nós temos lembrado sempre, e um dos textos que retrata isso é Colossenses 1,13, que diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, conforme aí outra tradução. Por esta razão, Paulo instrui os coríntios, dizendo: vivam não mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nosso chamado como igreja, como povo de Deus, é viver de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou escrito em sua palavra. Sobre si mesmo, o velho apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então, ele não apenas desafiava os seus leitores, os seus ouvintes, mas ele mesmo tinha esse compromisso com o Senhor. Esta postura deve se manifestar, ou deve ser manifestada por todo salvo, por todo aquele que tem Cristo Jesus. Independentemente das circunstâncias, independentemente das situações. Aliás, as recomendações finais desta carta acontecem no contexto em que tanto Paulo quanto seus leitores estavam enfrentando muitas dificuldades em razão das tribulações que ambos enfrentavam. E por isso ele vai então fazer pelo menos 3 recomendações finais nessa carta, como nós lemos aí a partir do versículo 16. E olhando para estes 3 versículos, nós vamos ver o apóstolo chamando a atenção dos leitores para 3 disposições que esses leitores deveriam observar, deveriam manifestar diariamente.
E aí eu queria tratar sobre essas três disposições que vai nos levar numa caminhada com Cristo, que vale a pena. Uma caminhada que não só vai nos fazer bem, mas, acima de tudo, vai glorificar o Senhor. Vai trazer alegria ao coração do próprio Deus. Porque quando nós andamos de acordo com a norma, de acordo com aquilo que Ele espera de mim e de você, Ele se alegra com isso. Então, quais são as três disposições que nós deveremos manifestar diariamente? Primeiro, irmãos, a primeira manifestação é nos alegrar no Senhor, é viver uma vida alegre, uma vida que vale a pena, uma vida, irmãos, que não importa se tudo está bem ou mal, a minha alegria de servir ao Senhor, ela permanece. E aí Paulo, dentro desse contexto de lutas que ele e os tessalonicenses enfrentavam naquele contexto, ele então recomenda aos seus leitores: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Ou seja, esta é uma disposição que nós temos que observar, praticar diariamente, é nos alegrar no Senhor. Não nas circunstâncias, mas no Senhor. Esta é uma disposição que não pode falhar na vida do crente. Assim como o verbo andar é frequentemente usado na Epístola aos Efésios. Os irmãos já ouviram várias vezes eu abordando a carta, algum texto do livro de Efésios, da carta, da Epístola, e destacar o valor do verbo andar. É um verbo presente em vários momentos em que Paulo vai escrevendo a carta. Então, assim como o verbo andar é frequentemente usado na Epístola aos Efésios para descrever o estilo de vida cristã que vale a pena, que o crente deve praticar. Também o verbo alegrar é recorrente, não só na carta aos Filipenses, mas em outros escritos paulinos. Especialmente em Filipenses, nós vamos ver muito a expressão alegrar-se, alegrem-se, ou a própria palavra alegria como substantivo. Isso é muito comum em Paulo. Aqui em Tessalonicenses também ele usa este termo, esta palavra, para chamar a atenção dos leitores para uma vida constante de alegria. Alegria é uma das características, por exemplo, do fruto do Espírito. Paulo, quando escreveu Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele chama a nossa atenção para isso. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria. O crente precisa ter alegria. Voltando para o Antigo Testamento, em Neemias 8:10 é dito que a alegria do Senhor é a vossa força. Voltando para o Novo Testamento, nos escritos também de Paulo, em 2 Coríntios 9:7, quando fala de contribuição, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, a vida do crente, em tudo que ele faz, em todos os momentos da sua vida, deve ser marcada, toda a sua vida, pela alegria. E o grande texto da alegria está em Filipenses 4:4, quando Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então veja que alegrar-se no Senhor não é algo para ser encarado com desprezo, mas com o valor que é devido. Percebam que a alegria que o apóstolo desafia o cristão a manifestar também, ela é ultra circunstancial. O que significa? Que palavrão é esse, pastor? Uma palavra que significa que a nossa alegria não pode estar baseada nas circunstâncias. Eu estou empregado, todo mês tem o meu salário, ou a minha igreja está bem, está pagando todas as contas, eu não tenho um problema, não tem perturbação na minha vida, então eu estou alegre. Para a qual Paulo chama a atenção aqui, irmãos, é uma alegria ultra circunstancial. Veja que ele diz: regozijai-vos sempre. Não é algo marcado pela circunstância, mas sempre nós temos que manifestar essa alegria. Isto é percebido pela modificação que o termo sempre
O termo aí, a palavra sempre, faz do imperativo alegre-se. Então, alegrar-se sempre é uma alegria que não pode estar presa às circunstâncias. A forma como Paulo coloca a questão descarta qualquer outra opção que o crente possa desejar ou praticar. Aqui nós temos uma ordem. E é uma ordem para ser observada continuamente. Por isso, nós podemos até dizer que um crente triste, por causa das circunstâncias, faz um desfavor ao Evangelho de Cristo. Um crente que a alegria dele é regulada pelos momentos felizes que ele desfruta, ele faz um desfavor ao Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho tanto da dor quanto dos momentos alegres. O Evangelho é o Evangelho tanto da escassez quanto da abundância. Tanto da riqueza quanto da pobreza. Paulo mesmo, quando vai fazer aquela afirmação em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, ele faz isso, ou ele faz essa afirmação, depois de ter dito que estava acostumado a viver em toda e qualquer situação, tanto nu como vestido, tanto com a barriga cheia como com fome, com frio ou sem frio, em toda circunstância, ele soube lidar com elas confiando no Senhor. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Gosto muito do Salmo 23:1, na versão NVI, que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele é suficiente. Aqui nós temos um chamado para que a nossa alegria seja uma alegria centrada no Senhor. Então, querido irmão, você como parte do povo de Deus tem todos os motivos para ser um crente alegre, porque Deus tem sido um Deus abençoador. Olhe para a sua vida. Quantas coisas você pediu ao longo do ano passado e Deus respondeu? Quantos momentos difíceis você enfrentou e Deus te socorreu, você e sua família? Hoje mesmo, o que é que Deus fez por você? Será que não há nenhum motivo para que você se alegre? Certamente há. Não só um, mas muitos motivos. Você é parte de um povo que tem esperança. E é por isso que Paulo disse, regozijai-vos sempre. Então, esse é o nosso chamado. A vida do salvo, depois de ter sido encontrado por Jesus, passa a ter sentido, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ele pode ir na contramão do que o mundo faz e ser um crente alegre, e se regozijar, e se colocar na presença de Deus. Então, lembre-se sempre, o termo sempre modifica essa expressãozinha regozije-se, esse verbo, que podemos traduzir como alegrar-se. Esse é o nosso chamado, e essa é uma das disposições que nós precisamos ter. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. O chamado do crente em Cristo é para viver desta forma. Não importa o que nós temos ou deixamos de ter. O que não importa para o povo de Deus é que o povo de Deus tem Jesus, tem Cristo como Salvador. E Paulo, então, nesse texto de 1 Tessalonicenses 5,16, ele nos desafia a nos alegrar no Senhor, ou alegrar-nos no Senhor. Está aí a primeira disposição que você deve manifestar diariamente. Alegrar-se no Senhor, como Paulo coloca, regozijai-vos. Sempre, sempre. Não há outro chamado para o crente. Segundo lugar, a outra disposição é você esperar no Senhor. E aqui tem uma coisa muito bela. Olha o versículo 17. Orai sem cessar. Veja que Paulo, ele usa expressões seguidas para modificar sempre a ordem que ele dá. Então aqui nós temos um chamado a uma vida de oração. Isso traduzindo é esperar no Senhor. Enquanto viver neste mundo, você estará sempre envolvido numa batalha de dimensão espiritual. Todos nós, irmãos, não há
não há um cristianismo que nos dá sempre circunstâncias favoráveis. Nós vamos constantemente viver lidando com batalhas espirituais, especialmente. Não haverá um dia em que você não tenha que lutar. Não esqueça que você vive no mundo caído. Mundo este que luta contra Deus e tudo o que está relacionado às coisas celestiais. Este é o mundo em que nós vivemos. Se você pensa que as disputas políticas, por exemplo, elas se limitam apenas a interesses pessoais, vocês estão enganados. Existe uma luta na dimensão espiritual. Os valores que eu e você temos atacados diariamente estão dentro dessa dimensão espiritual. E qual é a ferramenta para a gente lidar com isso? Esperar no Senhor. E como é que nós esperamos no Senhor? Levando a nossa situação a Ele em oração. Contudo, você não precisa se desesperar, porque a seu favor há um Deus grande e temível, que luta as batalhas do seu povo. Há um episódio na história do povo de Israel, num determinado momento, em que Israel estava em apuros. O Senhor manda uma mensagem para quem de direito e diz: calma, espere o que eu vou fazer. E Deus então manda apenas um anjinho, sabe, bem fraquinho, e de uma tacada só ele mata 180 mil soldados inimigos. Esse é o nosso Deus. Isso mostra o peso do poderio militar que Deus tem ao nosso favor. Vocês lembram do episódio de Eliseu e o seu servo? O exército da Síria mandou lá um número enorme de homens para prender o profeta, que estava frustrando seus planos. E aí o moço lida com aquela situação, corre para o profeta e diz: estamos perdidos. Olha o que está acontecendo. E o profeta então ora e diz: Senhor, abre os olhos dele. E quando o Senhor abre os olhos do servo do profeta, ele vê um exército em torno do profeta, cavalos, carros, ou seja, as hostes celestiais que trabalham em favor daqueles que amam o Senhor, protegendo o profeta e o servo. E assim nós temos as histórias maravilhosas no Antigo Testamento, no contexto das guerras, mostrando o Deus que é, o Deus que está conosco. Para isso nós precisamos entender que a oração é o que vai nos levar a contemplar esse Deus grandioso. Porque a oração não é para a gente mover o coração de Deus, sensibilizar a Deus e levar Deus a fazer aquilo que nós queremos, cumprir os nossos caprichos. A oração não é para isso. A oração é para a gente aprender a deleitar-se no Senhor e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que se Ele não fizer, ninguém pode fazer. Eu enfrentei uma situação ano retrasado. Fiz uma lambança num aplicativo de uma empresa em São Paulo que fornecia energia, gás para o nosso apartamento. Mas, claro que eu não tive culpa, porque o próprio aplicativo, eu clicava lá no número do apartamento e aparecia lá que era o meu apartamento. Só que caiu o número mesmo, mas caiu no bloco de outra pessoa, no outro bloco, no apartamento de outra pessoa. Ou seja, tirei a conta da mulher e coloquei no meu nome. Aí, corri atrás para encontrar o telefone dessa mulher, liguei para ela. Ela só não me chamou de santo. Ela já começou a falar que tinha tanta carteirada, conhecia advogado, não sei tanto, não sei de onde, que ia me ferrar, que não sei o quê, se eu não sei o quê. Irmão, se eu falar que os palavrões, os irmãos vão se escandalizar. E eu, calma, senhora. Calma, não sei o quê, me chamavam. Falei, calma, senhora, a gente vai resolver e tal. Entrei, enfim, em contato com a empresa que fornece, mostrei para eles, olha, eu fiz isso e tal, então vocês, por favor, façam essa confusão aí. Mas, irmão, foi uma luta debaixo de oração. E Deus resolveu algo que parecia impossível. Poderia receber um processo nas circunstâncias que eu vivo hoje. Apesar que eu poderia me defender, e a empresa de gás lá com o aplicativo resolveria isso. Então,
Mas nós precisamos orar. E a oração é uma ferramenta que nos leva a entender quem é o nosso Deus. Pela oração é que nós vamos vencer nossas batalhas. Então, esperar do Senhor. Só será demonstrado isso quando nós formos pessoas de mais oração. Esse é o menor versículo sobre o assunto. Não sei se você já se pegou pensando sobre isso. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não há um versículo menor que isso, que esse, que trata do assunto. Ao mesmo tempo, é de um significado profundo. E veja que aparece mais uma vez a expressão sem cessar. Orai é um imperativo, sem cessar. Aqui fala de um tipo de vida ininterrupta de oração. Uma vida incansável. Talvez uma forma da gente ilustrar isso é contar a história de um homem que tinha 3 amigos, muito chegados. Esse homem era crente, os seus 3 amigos descrentes, perversos, mas ele queria que os seus amigos fossem crentes. Ele começou a orar pelos seus amigos para que Deus os salvasse. E aí então ele orou intensamente, levantou grupos de oração em favor daqueles amigos. 10 anos depois ele viu o primeiro amigo convertido a Cristo. Depois de mais alguns anos ele viu o segundo rendendo-se a Cristo. Mas o terceiro nada, ele morreu sem ver, mas depois de algum tempo, após a sua morte, o terceiro amigo veio a Cristo. Isso mostra o valor da nossa oração. A expressão sem cessar fala de um tipo de vida ininterrupta de oração. Significa que um filho de Deus deveria estar em espírito de oração. Ou seja, em comunhão consciente com Deus, todo o tempo, onde quer que esteja. Como é que nós temos vivido nossa vida nesse sentido, nesse aspecto? Será que nós somos, de fato, pessoas de oração? Será que nós somos como os discípulos? Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Jesus levou 3 amigos para um momento de dor, para compartilhar com eles. Os irmãos sabem a que estou me referindo. Momento em que ele vai para o Getsemane. E ali ele chora diante do Pai para que o livrasse daquela hora que se aproximava. Ele chama 3 discípulos, compartilha com eles a dor. Ele diz, a minha alma está triste até a morte. Compartilha. E ele vai então, se retira um pouquinho e vai orar. Quando ele volta, o que é que está acontecendo com os 3 que estão dormindo? Com a maioria dos crentes nas nossas igrejas. O pastor chama toda semana, irmãos, vamos participar do culto de oração, irmãos, vamos nos unir em oração em favor de um projeto. Os irmãos continuam dormindo. Alguns dormindo em favor da novela, que só ensina o que não presta. Outros dormindo em favor dos seus interesses, outros em favor da preguiça, outros em favor de tantas coisas que não edificam. Mas, irmãos, nós precisamos entender que um filho de Deus deveria estar em espírito de oração, ou seja, em comunhão consciente com Deus, todo o tempo, onde quer que ele esteja. E ainda mais nos momentos visíveis de oração, como corpo, como família. Hernandes Dias Lopes coloca a questão da seguinte forma: os crentes devem viver em tal comunhão com Deus que a oração, quer falada, quer silenciosa, sempre seja fácil e natural para ele. Ou seja, um estilo de vida. E aqui nós temos Paulo chamando os seus leitores a uma vida constante de oração. Orai sem cessar. Não pare. Não pare. Eu sei, irmãos, que é difícil a gente criar hábito, mas o hábito é possível. Eu não sei vocês, mas eu não nasci gostando de leitura. Eu não fui um leitor desde a infância. Eu aprendi a ler com quase 30 anos. Eu estou falando de ler uma frase, estou falando de gostar de ler. Recentemente alguém entrou na minha biblioteca e disse: que tanto livro é esse, pastor? O senhor já leu tudo? Eu falei com algumas exceções, com exceção de livros
de consulta, os outros eu já li todos. Eu só compro livro para ler. E aí eu digo para os irmãos o seguinte, que especialmente no que diz respeito à leitura da Bíblia, se eu não ler um dia eu fico, parece que doente. Faz parte da minha vida diária. A oração é isso também. É a gente saber que ela é como um alimento que a gente ingere, seja pela manhã, ao meio-dia, à noite, porque nós dependemos daquilo. E Paulo então nos chama aqui a esperar no Senhor pela oração. Essa disposição de orar deve demonstrar que o salvo está mais interessado por Deus do que pelas bênçãos de Deus. É muito importante também. O alvo deve ser comunhão com o Criador. Deve ser a fome por Deus. Isso é orar. Isso vai ajudar o cristão a esperar pacientemente no Senhor, porque ele sabe que Deus ouve quando o justo clama ao seu Senhor por socorro. Salmo 41 fala sobre isso. Mas, acima de tudo, ele entende que a comunhão com o Senhor é o que é mais precioso. Então, meu caríssimo irmão, fuja também daquela teologia instantânea. Deus não está interessado em cumprir o capricho de ninguém. Na verdade, Ele tem um plano para você, para os seus. E esse plano é mais que perfeito. É um plano belo. É um plano que muitas vezes a gente não vai entender, mas temos que aceitar. Mas, independentemente do resultado, se a oração vai ser respondida ou não, de qualquer forma ela vai ser, porque Paulo, quando orou por um problema, Deus respondeu. Não respondeu o que ele esperava, mas o que Paulo precisava, ele respondeu. E assim ele faz conosco. Tem uma outra história também interessante. Um pai muito crente, mas tinha um filho extremamente rebelde. E a oração daquele pai era que Deus salvasse o seu filho. Chegou um ponto da vida que aquele crente disse assim para Deus em oração: Deus, me dá uma morte bonita para que meu filho contemple a minha morte e se converta. Olha como nós somos inteligentes. Aí sabe o que Deus fez? Fez com que aquele homem morresse de uma forma muito trágica. Eu nem vou falar aqui de que forma ele morreu. Quando o filho foi avisado da morte do seu pai, ele correu. Quando ele viu o pai naquele estado, ele caiu em lágrimas e uma frase ele disse: se o meu pai, que era justo, e ele sabia do estilo de vida do pai, porque isso é muito importante, irmãos, principalmente quando nós oramos pelos nossos filhos, é importante que eles vejam no nosso dia a dia quem nós somos. Quando aquele filho, então, ele chega e encontra o pai naquele estado, ele diz a seguinte frase: se o meu pai, que era justo, um homem de Deus, morreu nessa situação, imagine eu, perverso que sou, e caiu aos pés de Cristo, se arrependeu dos seus pecados. Então Deus também responde de acordo com aquilo que ele sabe que é o melhor meio de ele atingir o alvo. Independentemente disso, precisamos orar. Aprenda a se deleitar no Senhor por meio da dependência dele. A ponto de dizer como Abacuque, texto bastante conhecido, expressa em forma de poesia. Abacuque disse ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Mesmo assim, olha o que o Abacuque diz: eu me alegro no Senhor. Isso está de acordo com o que Paulo disse em Filipenses 4:4 e aqui em 1 Tessalonicenses 5:17. Alegria é no Senhor. Então Abacuque diz: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Então temos aqui a segunda disposição que você deve manifestar diariamente: espere no Senhor. Primeiro, alegre-se nele. Faça dele a sua alegria. Segundo, dependa dele. Terceira disposição é viver os planos do Senhor. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vale a pena a gente esboçar um pouquinho mais. Versículo 18
de 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz em tudo, olha irmãos, que linguagem, em tudo, não em algumas coisas, em tudo, dai graças. É como ele disse lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, todas, aqui ele diz em tudo, dai graças. E ele vai explicar porque isso deve ser uma realidade da nossa vida. Ele vai colocar, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vivam os planos do Senhor, se encaixem nesses planos. Quase sempre o crente desavisado pensa que sua vida está fora do controle divino. Não, irmãos, não está. Isso levado a sério tem contribuído para muitos buscarem caminhos alternativos. A gente vê por aí crentes tomando caminhos alternativos. Mas a Bíblia, na sua totalidade, apresenta um Deus que está administrando os acontecimentos na história humana, de uma forma geral, especialmente em relação ao seu povo. Então a nossa história está nas mãos do Senhor. Ele não só escreveu a nossa história, mas Ele está desenrolando o novelo. Cada parte da nossa vida, cada etapa da nossa história, Ele está controlando, desenrolando o novelo. A fome de hoje não vai acontecer amanhã, e a de amanhã não vai acontecer hoje. Cada coisa no seu devido lugar, porque Ele está no controle, administrando. Você deve conhecer de có e salteado o texto de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui nós temos Paulo também instruindo os tessalonicenses a serem gratos a Deus, reconhecendo a soberana vontade divina na vida daqueles crentes. Esse é o chamado de Deus para os tessalonicenses. E isso feito de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, é contabilizado como ato de adoração. Entender que os planos do Senhor são os melhores planos para nós é um ato de adoração. Porque nós sabemos que existe um Deus soberano na nossa vida, nós reconhecemos isso, nós o adoramos a despeito do que nos acontece. Então entender isso é um ato de adoração. E o mais importante é que neste ato de adoração se expressa a vontade de Deus para os seus filhos. Não é sair reclamando, é adorar ao Senhor como Abacuque. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que nós temos que fazer. Todos os crentes, sem exceção, estão incluídos neste projeto divino. E isso só será possível porque os crentes estão unidos com Cristo. Veja que Paulo coloca aí, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. O nosso destino está ligado a Cristo. Nós somos parte dele. É verdade que aceitar e viver os planos do Senhor nem sempre é fácil. Dói. Às vezes a gente fica triste, aborrecido, pensando se a alternativa A ou B seria a melhor coisa. A gente é tentado, ensaia tomar uma dessas alternativas. Quantas vezes eu pensei em fazer isso? No meu próprio ministério. Pastor Décio, que está aqui conosco nessa noite, sabe disso. Quantas vezes a gente troca essas ideias. Mas os planos do Senhor são os planos do Senhor. E tomemos cuidado aqui, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos comparando aquilo que Deus tem nos dado, o plano do Senhor para as nossas vidas, com o plano que Deus tem dado para outras pessoas. Inclusive, alguns pastores caem nessa. Vão em determinadas igrejas, veem aquelas igrejas prosperando, enquanto a sua está lá se arrastando, apesar de ser um homem fiel. E ele é tentado a fazer comparações. Espera aí, se está acontecendo aqui, não está acontecendo lá, então será que o problema não sou eu? Talvez seja.
mas quem sabe não seja esse o problema, porque os planos do Senhor para cada um são planos individuais e cada um é de uma maneira. É verdade que não é fácil, mas vale a pena, irmãos, aceitar a vontade do Senhor. Porque quando o plano completo em nossas vidas for revelado, poderemos ver o propósito de Deus para cada um de nós. Tem coisas que a gente não vai compreender hoje, mas amanhã a gente vai ter os olhos abertos e a gente vai dizer, rapaz, olha, eu até que reclamei, mas não é que Deus estava certo? É. Queridos irmãos, o salmista, após passar por momentos de adversidade, disse, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que é que ele passou, quem sabe no meio do caminho ele não estava entendendo nada. Mas quando ele passa pelos planos do Senhor, os planos do Senhor se concluem, se completam na vida dele, ele olha para trás e diz, rapaz, mas como foi bom. Era exatamente isso que eu estava precisando. Isso mostra que alguém que chega a esta conclusão sabe que Deus não brinca com o sentimento dos seus filhos. Esse é o nosso Deus. Sendo esta uma verdade indispensável, siga firme em obediência aos planos do Senhor para a sua vida. Portanto, nós temos aqui 3 disposições para nós praticarmos diariamente. Nós devemos nos alegrar no Senhor, devemos esperar no Senhor e devemos viver os planos do Senhor. De tudo isso, eu queria tirar 3 lições para as nossas vidas. Eu quero pensar como igreja, porque nós somos uma igreja, somos um povo, somos um corpo. E aí a primeira lição que eu queria colocar aqui é que a igreja de Deus deve empreender um viver que a torne diferente dos demais homens, à medida que ela lida com as suas lutas da vida. A igreja precisa empreender um viver assim, que ela não seja igual aos homens que não têm esperança. E uma das coisas que a tornará diferente é viver alegre, não fingindo. Viver de forma não fingida, demonstrando isso diariamente. O crente não precisa fingir que não está sendo atingido pelas tragédias da vida, não é esse o chamado de Paulino. No entanto, ele não precisa viver como aqueles que não têm esperança. A alegria do crente deve e precisa ser uma realidade que não pode estar presa aos momentos vividos por ele. Ele pode até estar sendo consumido no seu exterior, mas o seu interior deve se renovar dia após dia. Paulo falou isso se dirigindo aos coríntios. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está se renovando dia após dia. Este é o nosso chamado. Esta é a maneira de a gente lidar com as circunstâncias. E aprender, aqui e acolá a gente vai errar. E quem sabe vamos enfrentar algumas circunstâncias por conta dos nossos erros. Mas mesmo os nossos erros, são erros que Deus vai usar para a glória dele, para o nosso próprio bem. E ele vai trabalhando para ajeitar a nossa vida. Por isso, o crente precisa ter uma perspectiva diferente da perspectiva do mundo. Segunda lição, a igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, precisa aprender de modo prático, diariamente, irmãos, a adaptar-se ao tempo de Deus. Deus, irmãos, não trabalha baseado na perspectiva humana, naquilo que o homem espera. O crente precisa andar diariamente com o Senhor, tendo esse entendimento. E uma das formas dele entender isso é pela oração. Paulo se ele não empreendesse uma vida de oração em favor de um espinho que ele dizia ter na sua carne, ele não iria compreender o que ele compreendeu no final da oração, quando Deus respondeu a ele. Ele orou 3 vezes. Deus, tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, então, aceita a vontade de Deus, se regozija dentro da vontade de Deus. E foi na oração
ou através da oração que ele compreendeu isso. Então veja o valor da oração na nossa vida. Então, por mais que esse versículo de 1 Tessalonicenses 5,17 seja o menor versículo sobre a oração, mas olha o valor disso na nossa vida. É um instrumento pedagógico de Deus para nos ensinar a depender de Deus, a compreender os planos de Deus, inclusive. A oração. E esta é uma lição que temos que aprender. A depender de Deus, a esperar no tempo de Deus, nos adaptar ao tempo de Deus pela oração. É a segunda lição que nós aprendemos deste texto. A terceira lição é que a igreja do Deus vivo deve desenvolver uma vida de gratidão por cada situação vivida. Ser grato a Deus por ter, também quando não tem, ser grato ao Senhor por cada situação da vida. Gratidão é uma palavra que parece que tem fugido do nosso vocabulário, da nossa existência humana. A gente vê isso nos nossos relacionamentos. A gente acha que as pessoas têm por obrigação nos atender, fazer aquilo que nós queremos que elas façam por nós. Você já percebeu isso? Elas não são gratas pelo que as pessoas fazem com elas. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que investe a vida em favor de outra, mas se aquela que está investindo pisar na bola assim, uma coisa só, pronto, é inimiga eterna da outra. Tem pessoas assim. E a gente leva essa experiência para o nosso relacionamento com Deus. Mas não podemos, irmãos, precisamos aprender a nos adaptar ao tempo de Deus e sermos gratos a Ele, e isso, consequentemente, deve nos levar à gratidão. Isso se faz necessário porque Deus é o Senhor da criação, inclusive de mim e de você. A vontade dEle é boa e perfeita, conforme diz a palavra dEle, e em nada pode ser comparada à vontade humana. Nossa vontade é nada. Ele pensa melhor, é mais sábio e nada faz, por acaso. Então, as orações que eu e você fazemos precisam ser feitas nessa direção. As ações divinas são bem planejadas. Não são ações soltas. Ações que a gente faz de uma hora para outra. Eu falei para os irmãos da minha breve viagem com a família, que não era algo planejado de longa data. Foi assim nas últimas semanas do ano. Mas Deus não age assim. Deus é um Deus que planeja tudo que Ele tem para os seus filhos. Tudo isso deve justificar nossa gratidão a Ele. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude e que a cada dia possamos ser um povo que se alegre, um povo que tenha esperança nele, espere nele pela oração, e um povo que tenha alegria. Alegria que vai além do ter ou não ter. Uma alegria, como nós expressamos aqui, ultra circunstancial. Vai além das circunstâncias. Esse é o Deus que nós queremos servir. E é esse Deus que espera de nós o que nós temos que fazer como povo dele.